Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje eu estou aqui gravando sem edição, de improviso, tá bom? Para comentar uma notícia que eu vi sobre o MEC. Parece agora que o MEC está cogitando a possibilidade de proibir, né, os cursos EAD de licenciatura, cursos que sejam de licenciatura 100% à distância. E por que eu estou querendo comentar isso aqui? Porque eu acho que o que está acontecendo é fruto de muita ignorância, falta de conhecimento, né? Principalmente durante a pandemia, quando muitas instituições de ensino presenciais tiveram que adaptar para o ensino à distância, e não fizeram isso de uma maneira bem feita, o filme da educação à distância acabou saindo muito queimado, porque essa adaptação foi mal feita. Educação à distância, se você nunca fez um curso à distância aí, saiba que esses cursos são oferecidos inclusive pelas melhores universidades do mundo, tá? Tem cursos de formação que você consegue fazer aí em Harvard, Yale, pode fazer na UFMG, na USP, tem várias universidades de topo que oferecem cursos à distância. Só que a pedagogia que tem por trás disso, e eu posso falar porque eu sou especialista, eu tenho uma especialização nessa área, e a pedagogia que tem por trás é completamente diferente. Então a forma de ensinar do ensino à distância não é a mesma de ensinar do ensino presencial. Não é, por exemplo, você sentar numa cadeira e ver um professor simplesmente dando a aula lá na frente, como se fosse na sala de aula. Então, ao invés de você ver o professor na frente do quadro, sentado numa carteira na mesma sala, você vai estar na sala da sua casa e ele vai estar de frente para o quadro em outro lugar, você vai estar vendo aquilo por uma câmera. Não é simplesmente isso, tá? Ensino à distância não é isso, tem outras formas de ensinar. Então tem muito mais trabalho envolvido aí, a pessoa fazer trabalhos mesmo, né? O aluno ter interação com outros alunos digitalmente, comentar mais as coisas e entregar mais trabalhos do que provas propriamente dito. Tem muito trabalho de leitura também, então envolve muito material didático, a pessoa tem que ler e etc. Mas enfim, é totalmente diferente. Não é o ensino à distância de qualidade, ele não é uma reprodução do ensino presencial por meios digitais, por via digital. Ele é outra coisa completamente diferente. E eu acho que por conta da falta de entendimento das autoridades em relação ao que é o ensino à distância, e não só das autoridades políticas no caso, mas também das próprias autoridades de ensino, né? do MEC, grandes professores de universidades. Por exemplo, se você for pegar aí os catedráticos das universidades federais Brasil afora, eles não formaram EAD, muitos nunca fizeram um curso EAD e são contra. Por que são contra? Porque nem sabem do que se trata, mas eles partem do princípio de que se a pessoa não foi lá para fazer, se não fez como eles fizeram, então com certeza aquilo só pode ser ruim, não pode prestar. E essa é uma presunção muito boba, né? Não funciona assim. Até a OAB, inclusive, se manifestou contra os cursos à distância, sendo que a OAB tem uma prova, né, para você virar advogado, tem o exame de ordem, e aí pense só, se a pessoa estudou à distância, aprendeu o suficiente para passar numa prova da OAB, que é uma prova extremamente difícil, né? Ela merece ser advogado, né? Ela passou na prova, coisa que muita gente aí que se forma em universidades federais não consegue fazer. A pessoa foi lá, fez um curso à distância e passou. Então isso prova que a pessoa tem condição, né? Então a OAB, na minha opinião, não tinha nem que se meter nisso. Inclusive porque tem a prova do próprio exame de ordem, né? E você vê esse preconceito espalhado aí porque é fruto realmente de ignorância. As pessoas não sabem como funciona um curso à distância, muitos não fizeram. E aí parte do princípio de que a qualidade é pior e de que então para melhorar a qualidade do ensino a gente precisa proibir os cursos, né, à distância. E no caso são cursos de licenciatura, tá? Curso de formação de professores. E aí eu acho muito engraçado. Por quê, pessoal? Porque no ensino fundamental, 40% dos professores que dão aula do ensino fundamental, eles estão dando aulas de matérias que não são a matéria deles. Então, de repente, você passa no concurso para dar aula de biologia, mas na escola que você está, lá no interior, não tem professor de química, aí você vai dar aula de química. Muito melhor seria se tivesse um curso à distância de química para poder formar um professor de química. Lembrando que, para você dar aula em escola pública, você tem que fazer um concurso, você tem que ter concursado. Se a pessoa passou num concurso competindo com outros profissionais de diversas formações, inclusive formações presenciais, pelo amor de Deus, essa pessoa está apta a exercer a profissão. Ela passou no concurso, né?
Ah, mas e os professores de escola privada? Bom, para os professores de escola privada tem uma coisa que se chama mercado. Se você for mal formado, não conseguir transmitir aquela informação, as pessoas não vão estar dispostas a pagar para ter aula com você. Então, aquela escola não vai receber, você não vai ser um professor que vai gerar lucro ali e ela vai procurar outro professor. Então, para filtrar a qualidade dos profissionais, nós temos o mercado de um lado e os concursos públicos do outro. E o MEC deveria, na minha opinião, se esforçar mais para fiscalizar fraudes, né, no ensino à distância. Então, se você vai aplicar uma prova à distância, existem diversos softwares aí que são feitos para evitar que o aluno cole. Então, por exemplo, você quando digita, cada pessoa tem um padrão de digitação próprio. Ninguém digita igual, é igual escrever. As pessoas têm letras diferentes e as pessoas têm padrão de digitação diferente. Tem alguns softwares que são capazes de identificar padrões de digitação, de modo que se uma outra pessoa digitar no lugar do aluno ali para fazer uma cola, por exemplo, o software detecta. Existe a possibilidade também de ter um monitor que fica vendo as câmeras dos alunos enquanto eles fazem a prova. Então você liga a câmera do seu notebook, enquanto você resolve a prova, a sua imagem está aparecendo ali para um monitor. E esse monitor ele vai conseguir ver se você está colando alguma coisa, né? Se você está demorando demais para responder, enfim. Então existem muitas formas de detectar cola, de detectar fraudes que muitas vezes não são cobradas pelo MEC, né? Você consegue ter cursos aí aprovados à distância sem ter nenhum desses mecanismos. E aí vira uma fábrica de fraudes. Então assim, o que deveria estar sendo feito é tomar mais cuidado para ter um ensino à distância de qualidade. Mas não deveriam fechar essa porta jamais. Primeiro que o país tem uma carência muito grande de professores e segundo que as pessoas não têm acesso a universidades presenciais em grande parte do país por uma questão de existência mesmo, muitos locais não têm essas universidades, né? E por outro lado também o preço, porque as universidades, as faculdades, os cursos à distância são muito mais baratos. Então você consegue ter um acesso muito maior. É uma democratização da educação como nunca teve no país, na história do país, né? E eu acho que é um passo em direção ao retrocesso, é consertar a coisa do jeito errado e, enfim, eu achei muito negativo, sinceramente, e permeado muito por ignorância, tá? As pessoas que estão hoje em cargos de decisão em relação à educação, a maior parte delas nunca fez um curso online, nem existia na época que essas pessoas estavam estudando, né? Então, elas não têm noção do que elas estão fazendo realmente. Eu acho que precisaria ter uma consulta a pessoas que têm realmente formação na área, que entendem um pouco melhor de ensino à distância, porque o Brasil precisa disso. Então, na condição de professor de biologia, né, de licenciado em biologia, eu venho aqui falar isso, pessoal. Realmente é uma coisa que eu tô triste de ver e vamos ver o que vai ser, né? Ainda não tem nada decidido ainda, mas parece que isso vai sair do papel e se sair realmente não vai ser uma coisa legal. Acho que a gente tem só a perder com isso enquanto sociedade. Então é isso. Um grande abraço para vocês e um vídeo sobre educação, né? Não é sobre biologia. Um abraço.